Com aqueles típicos problemas de saúde do período mais frio do ano. São as gripes e resfriados. Será que um simples aperto de mãos pode causar contaminação viral? Hábitos de higiene podem evitar o contágio? O álcool em gel ajuda de fato? A gripe pode matar? Essas e outras questões você acompanha agora no Jornal da UFO. Um dos vírus causadores da gripe é a influenza A. Hábitos de higiene e cartão de vacinação em dia são estratégias que ajudam a manter a saúde. Saiba mais na reportagem. Ramon mora com a esposa e 3 filhos pequenos. Em casa, todo mundo já tomou vacina contra a gripe. O que a gente está ouvindo aí é que vai ser um inverno mais rigoroso, né? E, consequentemente, a gente vai ter consequências piores. Ele está certo. Quando faz frio, as chances de pegar gripe ou resfriado são maiores. Nesse momento, né, com a chegada dessas frentes frias, né, o pessoal tem que ficar mais cercado dentro de casa ou o próprio ambiente de trabalho muito fechado, sem circulação de ar, né? Então isso facilita a circulação desses vírus, né, e as pessoas acabam se contaminando com uma facilidade maior. Um dos vírus causadores da gripe é o influenza A, que tem 2 subtipos, o H1N1 e H3N2. O H1N1 já era mais conhecido pelos brasileiros, mas o infectologista explica que o H3N2 não é novidade. Na verdade, ele é um subtipo, né, do vírus da influenza A, que é o vírus da gripe. Então a gente tem a influenza H1N1 e o H3N2, né? Então, o que aconteceu é que ele está circulando um pouquinho mais, mas isso já era esperado, já é o que a gente prevê, né, acontecer. Então a gente não está tendo nenhum surto no momento, não é igual nós tivemos antigamente, né? Então faz parte da evolução, a gripe é assim mesmo, né, como podemos dizer assim. Ilodice está se recuperando de uma gripe e ficou dias sem nem sair de casa. Tem mais de 15 dias já que eu estou gripada. Resfriado, que uma febre, então, uns 3 dias que parou de dar febre, agora que deu uma melhorada. E se alguém gripa depois de tomar vacina? Na verdade, o que ocorre é o seguinte, nesse momento a gente circula vários vírus, não só o vírus da gripe. Então a gente faz a vacina, né, a pessoa vai desenvolver a imunidade para aqueles 3 vírus que eu citei anteriormente. Mas nós temos os vírus do resfriado, né, circulando, né, então ela acaba tendo o resfriado, ou até tem gente que tem isso antes, tem gente que tem isso depois, né? Então a pessoa acaba relacionando com a vacina, mas na verdade é um momento que isso vai acontecer mesmo, já é esperado, né? Não é um efeito da vacina, até porque o vírus da vacina é um vírus morto, então ele não é capaz de causar doença. E será que aqueles remédios para a gripe que compramos na farmácia são eficientes? A gente fala muito esses sintomáticos, né, o que tem disponível aí com mais facilidade na farmácia, eles controlam os sintomas, né? Então controla aquela dor, a febre, né, a dor de cabeça, aquela coriza. Esses sintomáticos eles podem ser usados, né? Só que tem que tomar cuidado, né? Porque principalmente se o paciente estiver com a gripe, que é uma doença mais grave, às vezes ele pode não melhorar tanto, ele pode piorar, né? Então sempre que tiver dúvida, não está melhorando, tem que procurar assistência médica. Tanto na gripe quanto no resfriado, é bem comum a gente tossir ou espirrar bastante. E é aí que o vírus pode acabar contaminando outras pessoas. Por isso, existe uma espécie de etiqueta da tosse e do espirro. A pessoa ter cuidado, não espirrar na mão, né? Então ela pode usar a região do braço, aqui no cotovelo, né? Para evitar disso estar disseminando. E o que a gente fala é beber bastante líquido, né? Tá sempre hidratado, ter uma boa alimentação, fazer exercício físico. Isso ajuda na prevenção também, né? Porque se seu corpo está bem, né, ele acaba tendo uma imunidade melhor e evita de você ficar doente, né? Quando em ambiente fechado, sempre, se possível, né, deixar um ambiente bem ventilado, né, para poder evitar isso. Higienizar as mãos também é importante. Em uma das atividades da 5ª semana de enfermagem do Hospital de Clínicas de Uberlândia, o pessoal explica o jeito certo de fazer a limpeza. Uma borrifada no álcool, no vidro de álcool gel. A partir dessa borrifada, você vai passar nas mãos o movimento horizontal. Depois, o próximo movimento é entrelaçar as mãos, uma de cada vez. Nós vamos fazer um movimento aqui de dorso dos dedos, tá? Para poder higienizar aqui essa parte das mãos. Depois deste movimento, nós vamos fazer o movimento do polegar, tá? Higienizando os polegares. Depois dos polegares, vamos higienizar as unhas e extremidades. E depois deste movimento, as mãos estão limpas, é um procedimento rápido, de até 30 segundos.
E se fizer todos os passos corretamente, o álcool gel ele já vai sendo absorvido nesses movimentos e a gente não fica com excesso de álcool nas mãos, e uma borrifada é suficiente para fazer todo o procedimento, todo o passo a passo da higienização das mãos. E os nossos convidados de hoje do debate são o médico infectologista da UFO, doutor Roger Cardoso, e a coordenadora do Centro de Pesquisa e Educação Permanente em Enfermagem, Regiane Gonçalves. Sejam bem-vindos, boa noite, obrigada por aceitarem nosso convite. Boa noite. Boa noite. Nós vimos agora há pouco na reportagem, explicando um pouco sobre esses dois tipos, né, de vírus, o H1N1 e agora esse tão conhecido, o H3N2. Doutor, explica para a gente qual que é a diferença entre eles, existe uma diferença grande ou não? Primeiramente, boa noite, obrigado pelo convite. O vírus influenza, ele apresenta subtipos, né? Então, nós temos dois subtipos, que é o subtipo A e o subtipo B, né? Dentro do subtipo A, de acordo com a expressão de algumas proteínas e outras compostos que vão formar esses vírus, eles vão receber essas designações com a letra maiúscula H e a letra minúscula N. Então, dependendo do tipo de proteína que ele expressa, ele vai receber uma designação. Então, nós temos aí H1N1, nós temos H3N2, nós temos H5N9 e assim por diante, né? De modo geral, os vírus que circulam durante esses períodos de influenza sazonal, basicamente é o H1N1, H3N1, H3N2 e o influenza tipo B, né? Então, a vacina para influenza, gripe, ela é construída com base nesses três subtipos, né? Na verdade, o influenza B ainda se subdivide em outros dois subtipos, né? Mas, de modo geral, nós somos influenza B e o H3N2 e H1N1, né? Recentemente, a mídia tem falado a respeito do H3N2, que surtos localizados, inclusive até nos Estados Unidos, com uma maior mortalidade relacionada a essa cepa, mas essa cepa sempre circulou entre nós. Acontece que existe variabilidade genética de ano para ano, né? E essa variabilidade genética pode implicar em aumento da virulência de alguma dessas cepas, né? Nós temos que entender que o nosso organismo, ele não a imunidade não é duradoura, né? Então, assim, o vírus ele sofre mutação, o nosso organismo precisa se adaptar àquele vírus novo, àquele vírus mutante. E isso acontece todos os anos. Então, todos os anos, nosso organismo tem que, de alguma forma, adquirir novos mecanismos de proteção para essas variantes que aparecem ao longo do ano. Falando nessa questão, então, mecanismos de proteção, Regiane, seria a vacina um desses mecanismos? Sim, a vacina é hoje um mecanismo de prevenção, né, que a gente fala muito, e também não só a vacinação, a gente tem outros dentro da área hospitalar, né, nós temos também as capacitações, a própria higienização das mãos. Então isso foi um dos nossos temas hoje, né, nossa preocupação, e está capacitando mesmo os profissionais da saúde e principalmente os nossos acadêmicos, né, nossa comunidade, nossa população, para que eles possam fazer a higienização correta das mãos e isso prevenir as infecções hospitalares. Então, a higienização das mãos foi um tema hoje do nosso evento. É algo tão simples do dia a dia, mas tem um modo certo de fazer. Às vezes não ficamos tão atentos a isso. Em média, 30 segundos a forma correta de higienizar as mãos? Sim, 30 segundos a forma correta, também tanto da lavagem e também da degermação, né, com álcool gel, que reduz também muito a flora bacteriana, né? Falando nessa questão do álcool em gel, em 2010 foi sancionada uma lei aqui no município que previa a obrigatoriedade em certos estabelecimentos de álcool em gel. Isso ainda permanece? O que a gente vê na prática, doutor? Então, os estabelecimentos de saúde,
que prestam assistência à saúde, por exemplo, clínicas de hemodiálise, ambulatórios, consultórios, né, devem dispor de soluções antissépticas, né, em locais visíveis, né, ou então, por exemplo, pias com água e sabão antisséptico para estimular, né, as pessoas a fazer a higienização das mãos. De uma forma geral, as soluções antissépticas, como por exemplo o álcool gel, que é de mais fácil acesso, rápido, prático, né, oferece a mesma segurança, tem a mesma eficácia, por exemplo, do que lavar a mão com água e sabão. Tem a questão, né, como nós estamos vivendo aí, no momento, um período de gripe, né, nesses meses de inverno, e a transmissão cruzada, né, principalmente através de fomites, que são objetos que a gente contamina ao tocar as nossas mãos, ou mesmo quando a gente vai cumprimentar alguma pessoa, né, a gente pode transmitir partículas virais nesses contatos, né, e o álcool gel ou qualquer outra solução antisséptica, né, ajuda, né, a prevenir a transmissão. Doutor, retomando aquela questão dos dois subtipos, há diferença nos sintomas? Quais seriam essas principais diferenças? De modo algum, não há como determinar qual vai ser a evolução, a infecção adquirida por H1N1, H3N2 ou algum outro subtipo. Tá? A resposta ela resulta da interação parasita-hospedeiro. Então a gente sabe, por exemplo, que certos grupos populacionais, por exemplo, pessoas que apresentam doenças crônicas, pessoas com deficiências de imunidade, prematuros, gestantes, idosos, são grupos que apresentam, digamos, uma capacidade imunológica, uma resposta imunológica reduzida e podem ter uma evolução mais grave. Então, são esses grupos que são contemplados pelo o Ministério da Saúde, né, nesse planejamento de distribuição de vacina, a fim justamente de reduzir a mortalidade que sobrevém nesses períodos de influenza. É importante lembrar também que quando a gente vacina esses grupos especiais, e até mesmo quando você vacina pessoas que às vezes não faz parte de um grupo especial, acaba se criando uma rede de proteção. Né? As pessoas que estão imunizadas, quando elas não desenvolvem a doença, é claro que elas não vão transmitir. Se elas não transmitem, de uma certa forma também elas acabam protegendo a quem está na proximidade. Então é importante, assim, você que tem um idoso, você que tem uma criança ou tem um bebê em casa, mesmo que você não faça parte do grupo de risco, né, é interessante você se vacinar, até mesmo para proteger os seus familiares e criar uma rede de proteção. Doutor, geralmente a gente escuta muito aquela pergunta, né? Ah, eu tomei a vacina da gripe e acabei ficando gripado. Afinal, a vacina da gripe, contra a gripe, né, ela pode dar gripe. Se eu não estou imunizada, devo tomar? São várias as dúvidas das pessoas. Certo. A vacina, ela é constituída pelas principais cepas de influenza circulantes na região, vou falar a nível nacional. Então, é feito isso ao longo de todo o ano no Brasil, e aí, com base nas principais cepas circulantes, essa vacina ela é constituída para ser fornecida, para ser distribuída nos meses que antecedem o inverno. Então, todo ano a vacina ela deve ser oferecida. Quem já tomou a vacina do ano passado, deve-se tomar a vacina desse ano, que é a vacina atualizada. A vacina do ano passado não protege contra o vírus que circula esse ano, tá? É um mito, é uma inverdade falar que a vacina causa gripe. Isso está errado. A vacina ela é feita a partir de vírus inativos, tá? Então ela não é capaz de provocar gripe. Os efeitos que a gente fala, efeitos pós-vacina, são efeitos leves, dor local, talvez um pouco de indisposição, febrícula, mas não é mais do que isso.
Então, todo ano a vacina ela é feita e ela vai ser distribuída à população. Quem já vacinou nos anos anteriores não está protegido, deve sim tomar a vacina que é distribuída naquele ano. Ok, fique então um alerta. Daqui a pouco nós voltamos com o nosso debate. Agora é hora de falar sobre o tempo. Veja como ficam as temperaturas em Uberlândia e outras cidades da região. A sexta-feira em Uberlândia começa estiada com algumas nuvens no céu e a partir da tarde pode chover, mínima de 18 graus e máxima de 26. Em Patos de Minas o dia fica bem parecido, de manhã tempo firme e à tarde ou à noite pancadas de chuva, mínima também de 18 e máxima de 26 graus. Em Monte Carmelo, o sol aparece, mas o céu fica parcialmente nublado. Não deve chover. As temperaturas variam entre 18 e 29 graus. Amanhã, em Ituiutaba, tem possibilidade de chuva sim, mas o calor não diminui. Mínima de 20 e máxima de 31 graus. Em Patrocínio não deve chover, mas o sol não aparece tanto, porque o céu deve ficar parcialmente nublado. Os termômetros devem marcar mínima de 15 e máxima de 25 graus. Após o intervalo, continuamos nossa conversa sobre como a higiene pode ajudar na prevenção de doenças infecciosas. Voltamos já! Esporte é qualidade de vida. O curso técnico em enfermagem da UFO possui a melhor estrutura de ensino teórico e prático. Professores qualificados com ampla experiência didático-profissional que permite ao aluno a inserção imediata em um amplo mercado de trabalho, como hospitais, laboratórios, clínicas e atendimento domiciliar. Venha para a Universidade Federal de Uberlândia. O Jornal da UF está de volta e já que o assunto é saúde, hoje no Hospital de Clínicas de Uberlândia aconteceu o segundo ciclo de capacitação multiprofissional, além de parte da programação da 5ª semana de enfermagem do HCU. Confira a reportagem. Além de um anfiteatro cheio, mais pessoas assistiram por videoconferência à programação do segundo ciclo de capacitação multiprofissional do Hospital de Clínicas de Uberlândia e da 5ª semana de enfermagem do HCU. O evento aconteceu nesta quinta-feira, em um mês com datas importantes. Entre os dias 12 e 20 de maio se comemora a Semana de Enfermagem. No dia 12 de maio se comemora o Dia Internacional da Enfermagem, que é um evento que é mundial. E no dia 20 se comemora a questão dos profissionais técnicos e auxiliares de enfermagem, que tem um papel muito importante no cuidado para os pacientes que recebem esse cuidado de enfermagem. Na programação, mesas redondas e rodas de conversa para falar sobre cuidados na saúde. Esse ciclo, na verdade, tem um padrão, né, da qual essa nova gestão tem procurado buscar, que é a integralidade das várias profissões, né? Então, nesse sentido, nós temos agora eventos que estão relacionados à gestão do cuidado, à integralidade do cuidado e à segurança do cuidado. As atividades vão ocorrer nesse único dia de hoje, né? Manhã, tarde e noite estão abertos também para a comunidade acadêmica, para os profissionais de enfermagem e não os profissionais apenas de enfermagem, mas outros profissionais que congregam os cuidados dos pacientes. A ideia é que essas discussões tenham impacto na rotina de trabalho dos profissionais e estudantes. Nós entendemos assim que uma assistência prestada com qualidade também refere-se ao ensino prestado com qualidade para esse profissional que daí a pouco vai se inserir no mercado de trabalho.
Rejane, nós vimos agora há pouco na reportagem esse trabalho, né, mesas redondas e tantas outras atividades no evento. Por que é tão importante na universidade se discutir essa questão da higienização, também do risco das doenças infecciosas? Então, hoje nós usamos, né, essa questão da capacitação para buscar melhorias no nosso serviço quanto à qualidade do cuidado. Então, esse tema desse evento, ele veio para prestar atenção nisso, né, que a gente precisa unir forças, né, unir força não somente com a equipe maior, que no caso fica 24 horas, que é a equipe de enfermagem, mas também com todos os outros profissionais que agregam a equipe também. Então, nós pensamos nesse tema da integralidade do cuidado e também no mês onde se comemora várias atividades, como a própria higienização das mãos, o próprio evento da Semana da Enfermagem. Então, esse tema ele veio mesmo para unir toda essa parte de qualidade e segurança do paciente. As infecções hospitalares, elas são uma preocupação para os profissionais que trabalham na área? Sim. As infecções hospitalares estão dentro hoje da diretriz, né, dentro dos protocolos de segurança do paciente, e é um tema muito preocupante. E a gente hoje verifica que as infecções relacionadas mesmo dentro do âmbito hospitalar acontecem a maioria das vezes de óbito, que vem de pacientes que vêm a óbito. Então nós trabalhamos um tema muito interessante hoje, que quanto à vacina, um tema muito interessante no evento, que é a cultura de segurança do paciente, que é a própria família, ela é protagonista desse cuidado. Ela passa a pedir para o profissional, você vai me avaliar, você já lavou as mãos, você já fez a higienização, você já higienizou o seu aparelho. Então a própria família, o próprio paciente, ele é protagonista do seu cuidado. Então nós discutimos hoje numa mesa redonda a cultura e a segurança do paciente, para que a família possa ser acolhida e possa entender essa parte. Então isso para a gente foi muito relevante no nosso evento, como a vacina que a gente falou há pouco. Muito interessante trabalhar esses temas, né? Sim. E doutor, ainda comentando essa questão das doenças infecciosas, quais são as mais comuns, por exemplo, no ambiente hospitalar, e o que são elas? Vamos primeiro definir o que são as doenças infecciosas e quais são as principais. Bom, eu vou ser um pouco mais abrangente, né? A gente definiria como doenças infectoparasitárias todas aquelas doenças, agravos, moléstias que resultam provocadas por micro-organismos. Então nós temos vírus, nós temos bactérias, nós temos fungos, nós temos protozoários, assim, até mais recentemente, nós sabemos até da capacidade de infecção através de proteínas que são capazes de causar doença. Por exemplo, uma doença chamada Creutzfeldt-Jakob, conhecido também como doença da vaca louca no meio bovino. Então, são essas doenças que são resultantes, né, de micro-organismos que advêm da natureza, né, e quando entram em contato com o nosso organismo são capazes de provocar doença. No ambiente hospitalar, e aí acho que é importante a gente fazer também talvez uma correção, porque talvez hoje se fala mais com infecções relacionadas a cuidados de saúde, né? Por quê? Porque hoje o cuidado, a assistência médica, ela extrapola os limites físicos do hospital, né? Então, os riscos, eles também existem fora do ambiente hospitalar. Então, hoje, o mais apropriado é se falar em infecções relacionadas a cuidados de saúde. O grande problema que nós temos, né, de fato, são infecções dentro do hospital relacionados à assistência à saúde. Então, por exemplo, infecções relacionadas a uma cirurgia, infecções relacionadas à utilização de dispositivos, por exemplo, ventilação mecânica, por exemplo, catéteres venosos, né? Esses dispositivos, quando em contato prolongado com o paciente, ou então quando se manipula esses dispositivos sem se fazer uma boa técnica de higienização, né, há riscos para o paciente. E hoje nós enfrentamos um problema sério, que é a resistência cada vez mais crescente
das bactérias aos antimicrobianos que nós dispomos, né? Então, cada vez vem ficando mais difícil tratar as infecções, principalmente aquelas infecções que são adquiridas no hospital. No caso da sepse, é um grande problema ainda? Sepse. Sepse é o resultado, né? A gente costuma falar que é uma resposta, digamos assim, exagerada do nosso organismo a uma infecção que não há controle, né? E a sepse vem matando cada vez mais, né? Estima-se que em volta aí de 2050, a sepse vai ser a principal causa de mortalidade, sobrepondo as doenças cardiovasculares e o próprio câncer, né? Então, a sepse ela é o resultado final de uma infecção que não foi adequadamente controlada. E principalmente no hospital, onde nós temos os indivíduos, onde temos os pacientes mais expostos, eles que estão mais vulneráveis à sepse. Então é importante, além esse evento de hoje realizado no hospital, né, que é um ciclo de capacitação dos profissionais com a realização as práticas de prevenção de controle de infecção, né, mas também todo ano esses profissionais são capacitados em eventos para reconhecimento da sepse. E quanto mais precoce reconhece a sepse, né, mais são iniciadas as medidas de tratamento, e isso reduz substancialmente a mortalidade. Muito importante ficarmos atentos a essas questões. Falando sobre mortalidade, a gripe, a influenza pode matar? Nós percebemos que no último mês, 2 pessoas, só aqui em Uberlândia, infelizmente, faleceram. É importante, então, realmente reconhecer que a vacinação é necessária, Regiane? Sim, a vacinação é necessária, principalmente nos grupos vulneráveis. Então, a gente precisa, né, fazer essa conscientização mesmo da população para que se possa vacinar, porque é necessário até na questão da transmissão. Se você vacina, você está se prevenindo, você também está diminuindo as transmissões. Então, é necessário, sim, vacinar. Então, para que os casos não aumentem aqui no Triângulo Mineiro, todos devem ficar atentos. Sim, principalmente os grupos vulneráveis, né? Idosos, gestantes, crianças, são os grupos mais vulneráveis. Nesse caso, a cultura da prevenção ainda é o melhor remédio, doutor? Com certeza. Dentro do hospital, isso é a tônica das nossas capacitações, dos nossos eventos. Nós sempre estimulamos os profissionais de saúde, e também até mesmo dentro da comunidade, né? A prevenção sempre vai ser melhor que a doença. E em se tratando de infecções relacionadas à saúde, isso é importantíssimo, né? Há como sim prevenir a infecção hospitalar. A gente não consegue acabar com ela, mas há possibilidade de reduzir, né, em unidades. Isso já foi muito bem demonstrado, que quando há um engajamento, há uma adesão dos profissionais de saúde às boas práticas, e aí isso inclui barreiras, adesão às barreiras, adesão à prática de higienização das mãos. Então se observa que essas unidades, as taxas de infecção relacionadas à saúde são muito baixas. E isso serve de exemplo para todas as instituições, né? Então, assim, são coisas simples do nosso dia a dia, mas que tem uma importância fundamental para quem trabalha no ambiente de saúde. Felizmente, nosso tempo chegou ao fim, mas eu quero agradecer, Regiane, doutor Roger, a presença de vocês. Sejam sempre bem-vindos ao Jornal da UFA. Muito obrigado pelo convite. Boa noite. Muito obrigada, boa noite, Stefania. Agradeço o convite. Queria aproveitar a oportunidade, um minutinho, para agradecer, né, os nossos parceiros desse evento. Nós tivemos uma quantidade, assim, que nós não esperávamos, num evento de 859 inscritos. Isso para a gente foi muito satisfatório. Então, a gente gostaria de agradecer e ressaltar esses parceiros, que sem a presença, sem a ajuda deles, né, principalmente a diretoria do hospital, gestão acadêmica, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade, a Faculdade de Medicina, a Escola Técnica de Saúde, o nosso Conselho de Enfermagem,
o setor de humanização, o setor de comunicação, a TV universitária, o núcleo de linha de cuidado que trabalhou muito com a gente, o setor de nutrição e dietética que ofereceu o lanche, o núcleo de segurança do paciente, o setor de comissão de intra-órgãos, de doação de órgãos, a gestão de resíduos e controle ambiental, a gestão de hotelaria e costura do hospital, a coordenação da residência médica, da residência multiprofissional, o setor de informática e telemedicina, que nós fizemos transmissão em 2 anfiteatros. Isso não foi a primeira vez que aconteceu dentro da universidade. A gente tem um público à lei, tivemos que fazer transmissão ao vivo. E o cerimonial da UF, todos vocês, né, toda a comunidade acadêmica, a população que nos prestigiou. Muito obrigada. Ótimo. Resultado de trabalho em equipe sempre funciona, não é mesmo? Ótimo. E agora vocês ficam com o Jornal Minas, segunda edição. Uma ótima noite e até mais.